Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos quanto tempo é a duração da aula de STEP. Então, bora lá! Bom, pessoal, vocês podem ver que eu vou mostrar para vocês 4 aulas hoje, ok? Por quê? Porque, pessoal, o tempo de uma aula de STEP, ela não é única. Nós temos o tempo oficial, podemos dizer assim, que é de 50 minutos a 1 hora. Mas eu posso ministrar um tempo menor, caso eu queira. Por exemplo, quando as turmas são muito básicas, às vezes eu ministrava apenas 20 minutos. Por quê? Porque se eu ministrasse 50 minutos, a turma não ia aguentar esses 50 minutos. Elas não iam aguentar tanto de resistência aeróbica, quanto elas também não iam conseguir decorar tantos passos assim. Então eu fazia apenas 20 minutinhos e depois eu completava com aula de localizada ou abdominais. Então eu posso fazer menos tempo. Então aqui eu vou mostrar 4 exemplos e, pessoal, depois que eu completar toda essa tabela, eu vou falar alguns detalhes para vocês, alguns pontos, ok? Mas será depois que eu completar toda a tabela. Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos começar com o aquecimento. E vejam que na aula 1 eu vou fazer 3 minutos de aquecimento. Na aula 2, 5 minutos. Na aula 3, 7 minutos. E na aula 4, 10 minutos. E por que, pessoal, esse tempo um é menor e o outro é maior? Podem ser várias situações, mas uma da situação pode ser que a minha turma 4 ela pode ser muito básica. Então eu vou demorar mais tempo nesse aquecimento. Eu vou repetir mais vezes esses passos com a minha turma. Depois do aquecimento, nós vamos fazer a coreografia 1. E vocês vão ver, pessoal, que sempre eu vou manter os mesmos tempos nas aulas, ok? Na aula 1 sempre será 3 minutos, na aula 2 sempre será 5 minutos, na aula 3 sempre será 7 minutos e na aula 4 sempre será 10 minutos, ok? Então nós ensinamos a coreografia 1. Agora nós vamos ensinar a coreografia 2. Na aula 1, 3 minutos, aula 2, 5, aula 3, 7, aula 4, 10 minutos. E agora nós vamos fazer junto a coreografia 1 mais a coreografia 2. Então o mesmo tempo. Primeiro 3 minutos, depois 5, depois 7, depois 10. E depois nós vamos ensinar a coreografia 3. Na aula 1, 3 minutos, aula 2, 5, aula 3, 7, aula 4, 10. E outro detalhe aqui, pessoal, vocês estão vendo, não é que eu comecei com aquecimento, depois coreografia 1, depois coreografia 2, depois coreografia 1 e 2, agora coreografia 3. E o que é isso, pessoal? Isso aqui é um plano de aula de STEP. Mas hoje, pessoal, eu não vou focar nesse plano de aula. O que eu vou focar vai ser no tempo, ok? Mas nós temos aulas aqui no canal ensinando a como montar um plano de aula. Então, como eu falei, vocês podem procurar este conteúdo aqui no canal. Mas, pessoal, caso vocês queiram ver este conteúdo e muito mais conteúdos bem detalhado, bem organizado do início até o final, nós temos o nosso curso completo de STEP. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está na descrição. Então, vamos lá, continuando. Na coreografia 3, aula 1, 3 minutos, aula 2, 5 minutos, aula 3, 7 minutos, aula 4, 10 minutos. E agora nós vamos fazer as coreografias 1, 2 e 3 juntas. Os mesmos tempos nas aulas. Aula 1, 3, aula 2, 5, aula 3, 7, aula 4, 10. E por fim, pessoal, nós vamos fazer essas coreografias cortadas. Vamos fazer primeiro a coreografia 1, da 1 vamos direto para 2, da 2 vamos direto para 3. E os tempos são os mesmos. 3 minutos aula 1, 5 minutos aula 2, 7 minutos aula 3, 10 minutos aula 4. Vamos ver, pessoal, o total de tempo que nós ministramos essas aulas. A aula 1 teve a duração de 18 minutos. A aula 2 teve a duração de 30 minutos. A aula 3 teve a duração de 42 minutos. E a aula 4 teve a duração de 60 minutos. Então vejam, pessoal, que os tempos foram diferentes. Mas como eu falei para vocês, tem alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe,
Não quer dizer, pessoal, que eu fiz o meu aquecimento 3 minutos, que eu tenho que fazer todo o resto 3 minutos. Eu fiz aquecimento 10 minutos, eu tenho que fazer todo o resto 10 minutos. Não, eu posso variar esses tempos. Eu só coloquei tudo igual, só para ficar mais fácil o entendimento, ok? Mas eu posso demorar no aquecimento 5 minutos. Depois da minha coreografia 1, eu posso demorar 7 minutos. Depois da minha coreografia 2, eu posso demorar 3 minutos. Depois, quando eu fizer a coreografia 1 e 2, eu já posso demorar 10 minutos. Como são duas coreografias, eu posso repetir mais. E assim por diante, pessoal. Então, eu posso variar esses tempos sem problema algum. E outro detalhe, pessoal, porque a coreografia ela pode demorar mais tempo ou menos tempo? Existem duas situações, pessoal. Ou a coreografia pode ser muito fácil, muito simples, por isso eu posso passar para a turma bem rápido, ou pode ser uma coreografia que é muito difícil, uma coreografia bem elaborada. Então eu vou demorar 10, 15 minutos para montar essa coreografia, para passar essa coreografia para a minha turma. Outra situação também, pessoal, é que essa coreografia ela pode ser a mesma. A mesma coreografia que eu demorei 3 minutos, eu posso também demorar 10 minutos. Por quê? Porque vai depender da turma. Se a minha turma é muito básica, eu posso demorar 10 minutos com essa coreografia. Mas se a minha turma já for um pouquinho mais avançada, uma turma intermediária, a mesma coreografia eu posso passar em 3 minutos. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou mostrar para vocês uma coreografia. Nessa coreografia eu vou começar com a minha estrutura. Sempre, né, pessoal? Sempre começamos com a estrutura. Vai ser joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé direito. Depois joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé esquerdo. E vejam que o joelho triplo vai progredir. O joelho triplo vai progredir para o alterna joelho. Os 2 básicos vão continuar. Agora, pessoal, o alterna joelho vai progredir. Ele vai progredir para o L e os 2 básicos continuam. Agora, os 2 básicos vão progredir. Os 2 básicos vão progredir para o land e o L continua. E por fim, o land vai progredir. O land vai progredir para o land reverso e o L continua. Então a nossa coreografia final será o L mais o land reverso, começando com o pé direito, e o L mais o land reverso, começando com o pé esquerdo. Então esta coreografia aqui, pessoal, eu posso demorar 3 minutos para passar para a minha turma, assim como eu posso demorar 10, 15 minutos para passar para a minha turma. Vai depender de quantas vezes eu vou repetir. Se precisar repetir mais vezes para a minha turma pegar essa coreografia, eu vou repetir mais vezes. Mas se a minha turma já for um pouco mais avançada, eu vou repetir menos vezes, porque ela vai conseguir pegar essa coreografia mais rápido. Então, pessoal, vamos ver esta coreografia na prática. Olha lá aí.
Tranquilo, pessoal? Vocês viram como eu passei essa coreografia rapidinho? Eu fiz apenas 2 repetições para cada lado, então foi mais rápido. Mas se fosse uma turma que precisasse de mais repetições, eu ia fazer 3, 4, 6 vezes para cada lado. Eu ia colocar alguns chutes pelo meio, eu não ia fazer assim tão direto. Então, como eu disse, para uma coreografia demorar mais que a outra, pode ser uma primeira situação, que a coreografia é bem mais simples que a outra. Mas também existe essa segunda situação, que é a mesma coreografia, mas eu vou repetir mais vezes para a minha turma, porque ela vai precisar com que eu repita mais vezes. Então, pessoal, como nós vimos aqui no plano de aula, vocês vão fazer o tempo da aula de acordo com a necessidade de vocês. Se vocês quiserem ministrar apenas uma aula de step completa, vocês podem ministrar de 45, 50 minutos, 60 minutos. Mas caso vocês queiram ainda dividir a aula, não tem problema. Vocês podem querer fazer 30 minutos de step e depois 30 minutos de localizada. Não tem problema, vocês podem fazer. Vocês têm que ver a turma de vocês. Sempre vocês vão ter que analisar a turma de vocês. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desta aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece que nós enviamos para vocês material de ginástica gratuitamente através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então, valeu e até a próxima aula.